Olá e bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal Foca na Matemática. O tema da nossa aula de hoje é a função do segundo grau. Vamos aprender a reconhecer as relações de proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado da outra, e também aprender a fazer os gráficos de uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau também pode ser chamada de função quadrática, e é aquela que pode ser escrita na forma f de x igual a a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, ou ainda y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Toda função do segundo grau pode ser representada no plano cartesiano através de um gráfico que recebe o nome de parábola. Então, só para ilustrarmos e entendermos melhor o que é uma função do segundo grau, vamos acompanhar o seguinte raciocínio. Observem aí nessa imagem, nesse desenho que foi representado. Na física, sabe que a trajetória de um projétil lançado obliquamente em relação ao solo horizontal é o arco de parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, acompanhem aí a trajetória desse projétil. Ele sai com uma inclinação, ele sobe, atinge o ponto máximo e depois ele começa a cair. Esse formato aí de gráfico é uma parábola e é descrito através de uma função do segundo grau. Vamos observar alguns exemplos de função quadrática. Lembrando que a função quadrática ou função do segundo grau é aquela que é escrita na seguinte forma: y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são os coeficientes dessa função quadrática. Então, observem aí o primeiro exemplo. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O valor do coeficiente a é 1, do b é menos 5 e o c é 6. O segundo exemplo, y igual a x ao quadrado mais x mais 4. Neste exemplo, o coeficiente a vale 1, o b também vale 1 e o c é igual a 4. No exemplo y igual a 3x ao quadrado menos 4x, o coeficiente a é igual a 3, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 0. E no último exemplo, y igual a 2x quadrado menos 1, o coeficiente a é igual a 2, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 1. Lembrem-se, os coeficientes a, b e c são aqueles que acompanham o x ao quadrado, o x e o termo independente, respectivamente. Vamos às propriedades gráficas de uma função do segundo grau. Como foi dito anteriormente e mostrado no exemplo, o gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola. Essa parábola ela é simétrica, ela tem um eixo de simetria, que é paralelo ao eixo y, e que passa pelo vértice da parábola. Então, observem aí esses dois exemplos. Nós temos duas parábolas. Na primeira, ela é virada para baixo, ela tem a concavidade virada para baixo. Então, ela tem um ponto de máximo. O ponto mais alto dessa parábola é o vértice. Na segunda parábola, ela está virada para cima ou com a concavidade voltada para cima. Nesse caso, ela tem um ponto de mínimo, o ponto mais baixo da parábola, que é o vértice. Vamos falar agora um pouquinho da concavidade da parábola. A parábola pode ter a sua concavidade voltada para cima ou voltada para baixo.
Quem vai definir a concavidade da parábola é o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, ou seja, maior do que zero, essa parábola vai ter a sua concavidade voltada para cima. Se o valor do coeficiente A for negativo, ou seja, menor do que zero, essa parábola vai ter a sua concavidade voltada para baixo. Vamos ver agora a intersecção com o eixo x. Toda parábola intercepta o eixo x, que é o eixo das abscissas, no ponto onde o y é zero. Lembra, interceptar é a mesma coisa que cortar, ou seja, sempre que o y for igual a zero. Nesse ponto, então, determinamos o quê? As raízes da parábola, que são as mesmas raízes da equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. É quando nós zeramos o valor do y, ou substituímos o y por zero. Então, acompanhem aí a primeira coluna dessa imagem. No primeiro gráfico, o A é maior do que zero. Isso determina que a parábola vai ter concavidade voltada para cima. E o delta é menor do que zero. Lembram-se, quando o delta é negativo, não temos raízes reais. Então, a parábola não vai cruzar o eixo x. Logo abaixo, na segunda ilustração, temos o A maior do que zero, concavidade também voltada para cima, e o delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, as duas raízes encontradas são iguais, ou seja, essa parábola vai cortar o eixo x uma única vez, em um único ponto. E logo abaixo, o A é maior do que zero, que determina que a concavidade também vai ser voltada para cima, e o delta é maior do que zero. Duas raízes diferentes. A parábola corta o eixo x em dois pontos distintos. Vamos à segunda coluna, onde o A é menor do que zero, determinando que a concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo, e o delta é menor do que zero. Não tem raízes reais, ou seja, a parábola não corta o eixo x. Logo abaixo, o A menor do que zero, determinando também uma concavidade voltada para baixo, e o delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, as duas raízes encontradas são iguais, ou seja, essa parábola intercepta o eixo x em um único ponto. E no terceiro caso, da segunda coluna, o A é menor do que zero, determinando a concavidade para baixo, e o delta é maior do que zero, encontrando-se duas raízes diferentes. Olha lá o gráfico, a parábola corta o eixo x em dois pontos distintos. Intersecção ou corte com o eixo y. Então, toda parábola corta ou intercepta o eixo y, que é o eixo das ordenadas, quando o x for igual a zero. Então, se substituirmos na função y igual a ax² mais bx mais c por zero o x, encontramos o quê? Y igual a c. Ou seja, toda parábola intercepta o ponto das ordenadas no par ordenado 0, c, onde esse c é aquele termo independente da função. Vértice da parábola. O vértice da parábola vai determinar o ponto de mínimo ou de máximo da função. Depende da concavidade da parábola. O vértice é dado por um par ordenado, onde ele tem o valor de x e o valor de y, e ele é dado através de uma fórmula. O x do vértice é obtido através da fórmula menos b dividido por 2 vezes a.
E o y do vértice é obtido através da fórmula menos delta dividido por 4a. Vamos então construir o gráfico de uma função do segundo grau da seguinte função: y igual x ao quadrado mais 4x mais 5. Mãos à obra. Para fazer o gráfico da função do segundo grau, vamos seguir alguns passos. O primeiro passo é encontrar as raízes dessa função. Para encontrar essas raízes, basta substituirmos o y por zero. Vamos então ter uma equação do segundo grau, que resolveremos através da fórmula de Bhaskara. E lembrem-se, mesmo quando essa função não possui raízes reais, podemos construir o seu gráfico. Então vamos à construção do gráfico. O primeiro passo para construir o gráfico é encontrarmos as raízes. Lembrando que para encontrar as raízes, basta substituirmos o y por zero. Lembram? Raízes ou zero da função. A função é o y, então basta substituirmos o y por zero. Substituindo o y por zero nessa função, temos que x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Chegando numa equação de segundo grau, que resolvemos através da fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar como é a fórmula de Bhaskara? Primeiro, calculamos o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois o x, que é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Vamos identificar quais os coeficientes. O A é o que multiplica x ao quadrado, nesse caso é 1. O B é o coeficiente de x, que é 4. E o C é o termo independente, ou o número que está sozinho, menos 5. Calculando, portanto, o valor do delta. B ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Delta é igual a 16. Lembram da regra de sinais? Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, temos aqui um delta valendo 36. Agora, vamos achar o x. Menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes 1. X igual a menos 4, mais ou menos, a raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2. A primeira raiz, então, x' vai ser menos 4 mais 6, dividido por 2. Menos 4 mais 6, 2. Dividido por 2, 1. Encontramos aqui a primeira raiz, que é 1. Formando, portanto, um par ordenado. Qual par ordenado que formou dessa raiz? O valor de x é 1 e o y é 0, conforme tínhamos visto aqui no início. A segunda raiz é menos 4 menos 6 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Encontramos que a segunda raiz é menos 5, formando o par ordenado menos 5, 0. O segundo passo é encontrarmos o vértice dessa função. Para encontrarmos o vértice, basta utilizarmos a fórmula. O x do vértice é menos b dividido por 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Outra maneira de encontrarmos o vértice é fazer a média dos valores das raízes. Como foi dito anteriormente, o vértice não divide essa parábola em duas partes iguais, de acordo com o eixo de simetria. Então, esse vértice vai estar exatamente entre as duas raízes.
Basta calcular a média dessas duas raízes e substituir o valor encontrado no x para achar o seu correspondente no par ordenado, que é o y. O segundo passo para a construção do gráfico é encontrar o vértice. O vértice é um par ordenado, que tem o seu valor de x e o valor de y. Ele é obtido através da fórmula. X do vértice é menos b dividido por 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Então, para calcular o xv, menos 4 sobre 2 vezes 1. Menos 4 sobre 2, que é menos 2. O YV é menos o delta, lembra que encontramos o delta de 36, dividido por 4 vezes 1. Menos 36 dividido por 4, menos 9. Encontramos o par ordenado aqui do vértice, que é menos 2, menos 9. O terceiro passo é a intersecção ou o corte no eixo y. Para tanto, basta substituirmos o x por zero. Ou lembrarmos, né? Toda parábola vai cortar o eixo y no valor do c. O terceiro passo, intersecção. Lembra? Intersecção é a mesma coisa que o corte com o eixo y. Toda vez que o gráfico corta o eixo y, é porque exatamente nesse ponto o x vale zero. Então, basta substituirmos o x por zero. Y é igual a 0 elevado ao quadrado mais 4 vezes 0 menos 5. Y é igual a menos 5, que é justamente o valor do coeficiente c. Olha aqui, o coeficiente c é menos 5. Encontramos, portanto, mais um par ordenado, que é o par ordenado 0, menos 5. E o quarto e último passo é encontrar outros pares ordenados e fazer o gráfico. Para encontrar outros pares ordenados, basta observarmos o vértice e determinarmos pontos simétricos a partir dele. Vamos ver? Mãos à obra. Então, agora, o quarto e último passo é encontrar outros pares ordenados e fazer o gráfico. Então, eu anotei aqui do lado todos os passos anteriores. As duas raízes, menos 5 e 1. Formam dois pares ordenados aqui também. Lembram que par ordenado forma aqui? Menos 5 e 0. E aqui, 1 e 0. Vamos representar esses pares ordenados aqui no gráfico. Então, aqui eu tenho 1, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui tá o menos 5. Então, as duas raízes estão exatamente aqui. Uma raiz par ordenado 1, 0, a outra raiz par ordenado menos 5, 0. As coordenadas do vértice é o par ordenado menos 2, menos 9. O menos 2 está aqui. 2, 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E aqui está o menos 9. Eu tenho esse par ordenado, ó. Ele é menos 2 no x com menos 9 no y. Exatamente aqui. O outro ponto que nós encontramos foi o corte no eixo y, que é no menos 5. Ele corta o eixo y no coeficiente c, que é o menos 5. Então, onde está o menos 5? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ele está aqui, ó, menos 5. Então, o outro ponto está
aqui. Quando eu falo aqui encontrar outros pares ordenados, é para nos guiar de uma maneira mais correta para fazer a parábola. Sabemos que essa parábola vai ter a concavidade virada para cima, pois o valor do coeficiente A, que é 1, é positivo. Então, olha aqui, ó, a partir do vértice, quais outros pares ordenados eu posso atribuir? O vértice está aqui no valor de x menos 2. Lembra que para fazer qualquer gráfico, eu posso dar valores aleatórios para x e encontrar o correspondente no y? Então, se a raiz, se o vértice está aqui no menos 2, lembra que exatamente no vértice é onde essa parábola é simétrica. Então, aqui no vértice, nós temos o quê? O eixo de simetria. Vocês não precisam fazer todas as vezes esse eixo de simetria. Eu só vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, exatamente nessa linha, nós temos o eixo de simetria dessa parábola. Então, vamos observar aqui essa simetria. Eu tenho o valor de x menos 2. Eu posso encontrar o x valendo menos 1. É só substituir o x por menos 1. Então, vai ficar como? Y é igual a menos 1 elevado ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, menos 5. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Quando eu multiplico mais 4 vezes menos 1, menos 4, com menos 5. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 menos 5, menos 8. Encontrei um outro par ordenado aqui. Menos 1, menos 8. Agora, olha que interessante, ó. Menos 1 e menos 8. Como essa parábola ela é simétrica aqui no seu vértice, o mesmo valor que eu encontrei para o menos 1 é o que eu vou encontrar para o menos 3. Então, o menos 3 também vai formar um par ordenado com o 8. O próximo seria o 0. Eu já tenho aqui que o par ordenado do 0 é o menos 5. Então, seguindo essa mesma simetria, eu diria que o do menos 4 também vai ser o menos 5. Observem como essa parábola está se desenhando de uma maneira bem mais fácil agora da gente tratar. Posso fazer, por exemplo, para o 2. Se eu substituir o x por 2, vai ficar como y igual a 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 5. 2 elevado ao quadrado é 4, mais 4 vezes 2 é 8, menos 5. 4 mais 8, 12. 12 menos 5, 7. Então, qual o par ordenado que formou? 2 com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Eu sei que é o mesmo par ordenado do menos 6. Olha lá a simetria novamente da parábola. Então, será menos 6, aqui, ó, na mesma linha. Observem que essa parábola já se desenhou. Agora, basta fazer o quê? Ligar todos esses pontos e traçar a nossa parábola. Tá aqui, ó. Traçamos a nossa parábola. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e aprendido, e até a próxima aula no canal Foca na Matemática.